Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Vamos continuar nossa leitura hoje no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17 e 18. Vamos ler também o Salmo 134 e o capítulo 11 de Romanos. Vamos falar com Deus? Deus de amor, te agradecemos por mais um dia na tua presença, por mais uma oportunidade, Senhor, de nos aproximarmos da Sagrada Escritura, palavra santa, inerrante, poderosa, para nos transformar. Abençoa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Muito bem, vamos à leitura daquela história clássica de Davi e Golias. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos, só a ponta da lança. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samar, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Lembrando que ele tinha sido contratado como músico, né, depois feito como escudeiro, mas ele não incorporava aqui o exército de Saul. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: Peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento, quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate, e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo e diziam uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem.
Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: E o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos de quem? Do Deus vivo. Até agora, na história, está mencionando o exército de Saul. Golias falava assim: Vocês são o exército de Saul. Mas Davi tem uma visão diferente. Ele fala: Esse homem está afrontando os exércitos do Deus vivo. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: É isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. E ele ficou irado com Davi e disse: Por que você veio para cá? Com que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: O que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. A pergunta que ele tinha feito é: o que será dado a quem vencer esse homem? Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. E Davi disse a Saul: Que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: Este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: Será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: Venha aqui que eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi,
Este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e, com a sua funda, a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém as armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? E Abner respondeu: Juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: Então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: Meu jovem, de quem você é filho? E Davi respondeu: Sou filho de seu servo Jessé, o belemita. Bom, na ordem da história, na sequência da história, parece que isso aqui vem depois da questão da harpa, né? Da música que ele foi chamado ali para tocar. Nesse momento aqui parece que Saul não conhece Davi. Então dá um pouco essa dúvida, né? Se talvez alguma coisa, se talvez aquele episódio não tivesse ocorrido depois desse, enfim. Mas é um detalhe aqui secundário, né? O ponto que se destaca nessa história claro que a gente olha, a gente fala, puxa, como Davi foi corajoso e por vezes essa história é contada dessa maneira, no sentido de que nós devemos ser corajosos como Davi e vencer os nossos gigantes. Mas não é exatamente isso que a história de Davi nos mostra. Como eu já falei nos Salmos, e agora que a gente está começando a história de Davi, a leitura da história de Davi, eu devo repetir, Davi, ele é alguém que Deus escolheu para governar o seu povo e servir de como que uma ilustração, um tipo daquele que viria e seria o nosso Salvador. Então, a questão não é a coragem de Davi, não é a vitória de Davi sobre aquele Golias, mas o que isso representa. A vitória de Davi sobre Golias representa a vitória e a salvação do seu povo. Ele representa alguém que confia em Deus e que vence a batalha no lugar do seu povo. Essa é a grande história bíblica e nessa história também. Porque nós vemos aqueles homens ali incapazes de vencer o inimigo. E vem alguém como Davi, de aparência frágil, mas que em nome do Senhor vence a batalha. E essa vitória é conquistada não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel. O que Davi é um representante de Cristo, é um tipo de Cristo. Cristo fará
exatamente isso. Ele nos representa. A vitória dele se torna a nossa vitória. Então, muito mais do que uma lição de moral, entre aspas, de como nós devemos nos comportar perante, entre aspas, os gigantes da nossa vida, muito mais do que isso, a história está mostrando como nós somos beneficiados pelo ungido do Senhor. Como o ungido do Senhor é quem realiza as coisas, quem vence os nossos inimigos, quem põe abaixo aquilo que nos oprime e nos traz vida e salvação. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que essa história, em conexão com toda a Bíblia, nos conta. Capítulo 18. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Jonatas, lembrando aqui, é o filho de Saul, e eles iniciam uma amizade muito profunda. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Então, iniciou-se uma amizade muito profunda com o filho de Saul. Ele se tornou ali um capitão, né, um chefe de uma parte do exército, e tudo que ele fazia era bem sucedido e as pessoas gostavam dele. E isso provocou a inveja de Saul. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Imagina o rei ouvir uma coisa dessas, né? Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E ele disse: para Davi elas deram 10 milhares e para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Saul sabia que o reino já tinha passado da mão dele, né? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau vindo da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança que ele atirou, pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Ele coordenava esse grupo de 1000 e fazia talvez as rondas, né, os passeios ali diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: quem sou eu? E quem são os meus parentes? A família de meu pai em Israel
para que eu seja genro do rei. Mas aconteceu que na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel Meolatita. Então ele prometeu dar aquela filha, acabou não dando e a deu para outro homem. Né? E a intenção de Saul era colocar ele o mais na frente de batalha possível para que ele fosse morto. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu a darei em casamento a Davi, para que ela lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: com esta segunda você será hoje o meu genro. Saul ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você, e todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, o qual respondeu: vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e sem importância? Os servos de Saul lhe contaram isto, dizendo: essas foram as palavras que Davi falou. Então Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, como vingança contra os seus inimigos. Ou seja, ele não quer dote nenhum. Aliás, aquela promessa lá, né, pela vitória de Golias, na verdade, parece que não se concretizou efetivamente, né? Aqui ele está oferecendo a filha, mas ele diz: ó, não quero dote, não tem que me pagar nada, mas eu quero 100 prepúcios de filisteus. O que é o prepúcio? O prepúcio é a pele excedente do pênis. E ele quer 100 desse negócio, como vingança contra os inimigos. Claro que ele quer colocar Davi em cada vez maior risco, né? Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, este gostou da ideia de vir a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, Davi se levantou e partiu com seus homens e mataram 200 filisteus. Não foi só 100. Mataram 200 filisteus. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que assim se tornasse o seu genro. Imagina, cortar 200 prepúcios, botar uma bandeja e entregar. Que coisa, né? Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul, e assim o nome de Davi se tornou muito estimado. Muito bem, vamos ao Salmo 134. Bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Que de Sião, o Senhor que fez o céu e a terra, abençoe vocês. Então pensa aí num momento de culto, né? Bendigam o Senhor. Vocês que estão aí na casa do Senhor, bendigam a Ele, levantem as mãos para o santuário, bendigam o Senhor, louvem o Senhor. Falem, expressem verbalmente o louvor ao Senhor, que fez o céu e a terra, que Ele abençoe vocês. Né? A gente tem nas igrejas, no culto ao Senhor, né, algumas partes, alguns elementos muito específicos. Né? Quando a gente está reunido em culto ou no momento devocional, nós temos momento de louvor com música, com canto, temos momento de oração
e temos também momento de leitura da Bíblia e exposição, ensino das Escrituras, né? No momento da exposição da palavra, do ensino, nós entendemos que é o Senhor falando conosco. Quando nós lemos, é o Senhor falando conosco. E quando nós oramos ou cantamos, somos nós falando com o Senhor. Então é um diálogo, é um diálogo. Deus fala e nós respondemos em oração e em cântico. Deus fala e nós respondemos em oração e em cântico. Esse é o fluxo de um momento de adoração, um momento de culto. E me impressiona, particularmente na minha congregação, que em algumas, não são todas as vezes, mas em algumas oportunidades que nós damos para as pessoas bendizerem o nome do Senhor com uma oração, nós contamos nos dedos as pessoas que voluntariamente o fazem. Algumas só o fazem se o convidarmos nominalmente. Pedir para o irmão fulano de tal para que faça a oração. Bom, aí ele ora. Ali a irmã ora. Mas os que fazem voluntariamente, por gratidão, por desejo sincero, voluntário de adoração a Deus com seus lábios, não o fazem. E isso me impressiona, porque não seria natural que o povo de Deus exaltasse o nome do Senhor, bendizesse o nome do Senhor em todas as oportunidades que tivessem? Deveria haver, entre aspas, uma certa até competição. Eu é que quero elevar a Deus essa oração. Tô brincando, claro, não deve haver nenhuma competição, mas assim, não deveria ser tão escasso. Numa igreja, ter corações ali desejosos de erguer a voz. Acabou de ser pregada a palavra. Uma palavra que diz que nós somos salvos pela graça, que Cristo se entregou por nós, que não há qualquer mérito em nós para a salvação, mas que tudo vem da parte de Deus. Será que ninguém tem algo a dizer a Deus? Em resposta a isso, numa oração? Pois é. Bom, alguns da minha congregação estão me ouvindo aí nesse vídeo, né? Não estou mandando recado não, tá? Estou falando diretamente. E espero que outros de tantas congregações, de tantas igrejas que têm acompanhado essa leitura aí, pensem sobre isso. Que alegria poder estar na presença de Deus, poder levantar as mãos e orar, bendizer o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Quantos adjetivos você saberia dizer numa oração? Quantas qualidades você saberia enunciar numa oração de adoração ao Senhor? Ou você só sabe pedir? Pensa aí, gente. Pensa aí. Romanos capítulo 11 termina a primeira etapa da carta aos Romanos. Se ela pudesse ser dividida em duas partes, a primeira parte é do capítulo 1 até o 11 e a segunda parte do 12 ao 16. Como em todas as cartas de Paulo, que a gente vai ver daqui para frente, a maioria delas tem duas partes principais. A primeira, doutrina, ensino, com algumas aplicações, mas essencialmente doutrina e ensino. E a segunda parte, prática, em que nós vemos mais e mais aplicações daquilo que foi enunciado, ensinado na primeira parte. Certo? Então aqui o apóstolo Paulo vem falando da justificação pela fé, vem falando da salvação, de que é pela graça, é mediante a fé, não é pelas obras, etc, etc. E aí nós temos aqui nesse capítulo 11, então, o desfecho.
E ele vem caminhando desde o capítulo 9, sobre essa questão, né? E os judeus? E o plano de Deus para com os judeus? Se frustrou? Se a salvação é pela graça, o que aconteceu então? Porque Deus tinha escolhido o povo de Israel. E Paulo vem argumentando, não, nada se frustrou, o plano de Deus está correndo perfeitamente, né? E os que rejeitaram porque o coração deles não foi regenerado. Os que pertenciam a Deus, eles, pela fé, se voltaram para Cristo. Seguindo então Romanos 11. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Porque eu, Paulo, aí ele usa o eu, também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Né? Na história de Elias, a gente ainda vai ler essa história. Elias chega um momento e fala: eu estou sozinho aqui, não tem outro servo de Deus aqui nessa terra. Mas qual foi a resposta divina? Versículo 4. Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Essa é a resposta de Deus. Deus não rejeitou o seu povo. Deus tem os seus escolhidos no meio do povo de Israel. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, a escolha divina. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se fosse pelas obras, não seria de graça. Que diremos então? O que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu isso. Eles buscavam, não alcançaram, não tinham como alcançar, mas a eleição, a escolha de Deus realizou o que eles não poderiam fazer sozinhos. E os demais? Os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus deu um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz, como a gente viu no capítulo 9. E Davi disse que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, em tropeço e punição, que os olhos deles se escureçam, para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então, Deus tem os seus escolhidos. Deus tem o seu povo. É o que a Bíblia está dizendo. Aqueles que não foram convertidos, aqueles que não foram eleitos, eles se tornam endurecidos. E como a gente viu no capítulo 9, quem é que vai discutir com Deus? Se ele, que é o oleiro, tem nas suas mãos a massa, pode realizar ali a confecção de um vaso de honra e também um vaso para desonra. Pode confeccionar um objeto decorativo para uma casa, como pode confeccionar daquilo ali um pinico. Então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela transgressão deles, a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios. Lembra que essa carta é uma carta para os romanos. Deve ter judeus lá em Roma, mas é uma carta para gente eminentemente gentílica. Visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento se não vida dentre os mortos? E aqui Paulo começa a dar um ar positivo em relação
ao plano de Deus para a salvação dos judeus. Ele fala, peraí, se eles, quando foram rejeitados por Deus, isso redundou em bênção para o mundo, e quando houver o restabelecimento dos judeus, se a queda deles representou bênção para o mundo, e quando eles forem restabelecidos, até onde vai alcançar essa plenitude, essa graça de Deus? Se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Ou seja, você é um ramo enxertado. O galho natural foi quebrado, foi arrancado. Você foi enxertado. Então você não tem que se gloriar contra os ramos naturais, que é o que provavelmente os gentios estavam fazendo, desprezando os judeus, talvez. Mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. E que é a raiz? Cristo é a raiz. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mas você continua firme mediante a fé. Não é por você mesmo, não. É pela confiança que você tem em Deus, em Cristo. Não fique orgulhoso, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Ou seja, se você não crer, você também será rejeitado. Você também será arrancado. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para com você, bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Então, há uma contrapartida, sem dúvida. A coisa é por causa da eleição de Deus, da graça de Deus, mediante a fé. Mas há uma contrapartida necessária que nós precisamos fazer, precisamos perseverar. Precisamos buscar a santificação e um caminhar digno diante do Senhor. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Ou seja, se eles em algum momento vierem à fé, eles serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Ou seja, o povo, não há nada perdido. Deus pode reaproximar o povo judeu de si. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então veja o ar positivo aqui, está dizendo, olha, os judeus ainda podem ser reenxertados. Reenxertados, religados à oliveira. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Então, veio o endurecimento a Israel, e aí começaram a entrar os gentios. Até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Olha só. O Israel natural foi endurecido. Aí entraram os gentios, a plenitude dos gentios. E isso forma, então, todo o Israel. Quer dizer, todo Israel é aquele grupo de judeus e de gentios que se unem a Cristo pela fé. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Eles são inimigos do Evangelho por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eles têm algum benefício da parte de Deus por conta da herança histórica deles. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus,
mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, vocês são beneficiados porque eles desobedeceram, para que também eles alcancem a misericórdia, versículo 30, porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Quer dizer, ainda haverá um tempo de misericórdia e de reaproximação, reenxertação dos judeus. É o que parece indicar o que Paulo está dizendo aqui. Porque Deus encerrou todos na desobediência a fim de mostrar a misericórdia a todos. Então, o plano de Deus não está frustrado. Deus está fazendo tudo de acordo com um plano exato, correto, perfeito. E aí chega num ponto que ele não tem mais o que dizer, então ele exalta a Deus. É aquilo que o Salmo 134 faz. Olha, diante da majestade de Deus, bom, a gente agora só tem a orar mesmo. A gente só tem a erguer as mãos e bendizer o Senhor. Então, no final dessa primeira parte, nós temos uma doxologia. São palavras de adoração para a glorificação de Deus. Ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Tá vendo? Ele está falando de coisas profundas demais, difíceis, insondáveis. Chega um ponto que ele não tem mais o que dizer, ele chegou no limite, então ele fala, olha que riqueza, olha o tamanho desse conhecimento de Deus, olha como os juízos e os caminhos dele são inexplicáveis e insondáveis. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E assim terminamos a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.